Um garotinho autista escuta algo horrível vindo de um famoso milionário da cidade. Porém, quando o garotinho questiona o motivo do milionário ter feito aquilo, ele empurra cruelmente o menino que não sabia nadar da ponte, fazendo-o cair no rio. Mas o que o cavalo faz a seguir deixou todos sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde pintava o céu de Ribeirão das Flores com tons alaranjados, enquanto Pedro ajustava cuidadosamente a lente de sua câmera fotográfica. Seus dedos delicados moviam-se com precisão sobre o equipamento antigo, um presente precioso que carregava consigo como se fosse parte de seu próprio corpo. Do alto de seus 11 anos, o menino via o mundo de uma maneira única através daquelas lentes, capturando detalhes que os outros habitantes da pequena cidade do interior pareciam não notar. Ao seu lado, Estrela, seu fiel cavalo, pastava tranquilamente. O animal já não era jovem, suas crinas grisalhas denunciavam a idade avançada, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma doçura de sempre quando encontravam os de Pedro. A conexão entre os dois era algo que ia além das palavras. Era um entendimento silencioso, uma amizade que transcendia as barreiras da comunicação que o autismo de Pedro às vezes impunha. Da varanda da pequena casa da fazenda, Maria observava o filho com um misto de amor e preocupação. Suas mãos ásperas, marcadas por anos de trabalho como empregada doméstica na casa de Dona Beatriz, apertavam nervosamente o avental. A demissão recente ainda pesava em seu coração, assim como as contas que se acumulavam sobre a mesa da cozinha. João, seu marido, estava no estábulo, dedicando mais uma tarde aos cuidados com Estrela, alimentando um sonho que parecia cada vez mais distante. Pedro ergueu a câmera, mirando as nuvens que se moviam preguiçosamente no céu. Através da lente, o mundo ganhava uma ordem própria, fazendo mais sentido do que as complexas interações sociais que tanto o desafiavam. A câmera havia sido um presente de Dona Beatriz nos tempos em que sua mãe ainda trabalhava na mansão da rica senhora. Era um modelo antigo, mas para Pedro era um portal mágico que o permitia compartilhar sua visão única do mundo. O som distante de cascos no caminho de terra chamou a atenção de todos. Uma luxuosa limousine preta serpenteava pela estrada que levava à cidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Pedro baixou a câmera e observou o veículo com curiosidade. Sabia que aquilo significava apenas uma coisa: Vítor Monteiro havia chegado à cidade. A notícia da chegada do famoso ator de novelas espalharia-se rapidamente por Ribeirão das Flores. Vítor era o orgulho local. O menino que saíra da pequena cidade e conquistara o estrelato. Todo ano, ele retornava para organizar um grandioso evento equestre que atraía competidores e sonhadores de toda a região. Os prêmios eram tentadores o suficiente para fazer os olhos de qualquer um brilharem com a possibilidade de uma vida melhor. João saiu do estábulo ao ouvir a movimentação. Seus olhos encontraram os de Maria e uma corrente de entendimento silencioso passou entre eles. Pedro, absorto em suas fotografias, não percebeu a troca de olhares significativa entre os pais. Não imaginava que, naquele momento, uma decisão importante estava sendo tomada. Uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. O sol começava a se pôr quando João finalmente criou coragem para compartilhar seus planos. Reuniu a família na varanda, seu lugar favorito para conversas importantes. Maria sentou-se na velha cadeira de balanço enquanto Pedro permaneceu de pé, sua câmera pendurada no pescoço como um amuleto protetor. Maria levou as mãos ao rosto, dividida entre o medo e a esperança. Pedro, por sua vez, aproximou-se de Estrela, que havia se aproximado da varanda como se entendesse a importância daquele momento. O menino abraçou o pescoço do animal, seus dedos entrelaçando-se nas crinas grisalhas.
O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento nas folhas das árvores e pelo suave relinchar de Estrela. Naquele momento, nenhum deles poderia imaginar que estavam prestes a se envolver em uma trama muito maior do que uma simples competição equestre. O destino havia começado a tecer seus fios, entrelaçando suas vidas com segredos que a pequena cidade de Ribeirão das Flores guardava em suas ruas empoeiradas. Pedro ergueu novamente sua câmera, capturando o momento exato em que o último raio de sol tingiu o céu de vermelho. A lente antiga focou a silhueta de Estrela contra o horizonte, criando uma imagem que mais tarde se provaria mais significativa do que qualquer um poderia prever. Era o início de uma jornada que testaria não apenas sua coragem, mas também os laços profundos que uniam uma família e sua pequena cidade do interior. As semanas que se seguiram ao anúncio da competição transformaram completamente a rotina da família. João dedicava cada momento livre ao treinamento de Estrela, acordando antes do nascer do sol e terminando seus dias muito depois que a lua já havia tomado seu lugar no céu. O velho cavalo, embora não tão ágil quanto os exemplares mais jovens, que certamente participariam do evento, demonstrava uma disposição surpreendente, como se entendesse a importância daquele momento para seus donos. Pedro observava tudo através de sua câmera, registrando cada progresso, cada momento de conexão entre seu pai e Estrela. As fotografias se acumulavam em uma caixa especial embaixo de sua cama, formando um diário visual daqueles dias de esperança e preparação. Maria, por sua vez, costurava à noite, remendando o antigo traje de montaria de João, determinada a fazer com que seu marido se apresentasse com dignidade na competição. A notícia de que a família Silva participaria do evento com seu velho cavalo espalhou-se rapidamente pela cidade. Algumas pessoas demonstravam apoio, como o seu Antônio da mercearia, que passou a guardar as melhores cenouras e maçãs para a Estrela. Outras, no entanto, não escondiam seu ceticismo, cochichando pelos cantos sobre como era tolice acreditar que um cavalo daquela idade poderia competir contra os puros sangues que certamente viriam para o evento. Não ligue para o que dizem, sussurrava Maria para João todas as noites, massageando seus ombros doloridos depois de mais um dia intenso de treino. Eles não conhecem Estrela como nós conhecemos. Em uma manhã particularmente bonita, enquanto João treinava alguns movimentos básicos com Estrela no pequeno picadeiro improvisado nos fundos da propriedade, uma visita inesperada chegou. Dona Beatriz, elegante como sempre em seu vestido florido, surgiu dirigindo seu carro importado pela estrada de terra. Maria, que estava estendendo roupas no varal, congelou ao ver sua antiga patroa. Pedro, que fotografava as nuvens daquela manhã, baixou sua câmera lentamente, seus olhos fixos na figura imponente que se aproximava. O menino ainda guardava boas lembranças da senhora que lhe dera sua preciosa câmera. "Vim ver como estão os preparativos", anunciou Dona Beatriz, seu tom de voz surpreendentemente gentil. "E também, bem, Maria, sinto sua falta. A nova empregada não sabe fazer aquele bolo de fubá como você fazia." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Maria apertava nervosamente o pano de prato em suas mãos, enquanto João desmontava de Estrela, aproximando-se cautelosamente do grupo. Pedro, em seu canto, ergueu sua câmera novamente, capturando aquele momento de tensão com sua sensibilidade única. "Tenho observado seus esforços, João", continuou Dona Beatriz, voltando-se para o homem suado e empoeirado. "E trouxe algo que pode ajudar." Com um gesto, chamou seu motorista, que retirou do porta-malas do carro uma cela nova em folha, além de diversos equipamentos de treino. "Pode sim", ela o interrompeu com firmeza. "Considere um investimento. Quando vocês ganharem, quero apenas que se lembrem dos velhos amigos." Naquela noite, depois que Dona Beatriz partiu,
A esperança parecia mais palpável na pequena casa da fazenda. Durante o jantar, João falou com renovado entusiasmo sobre suas estratégias para a competição, enquanto Maria permitiu-se sorrir mais abertamente, como não fazia há semanas. Pedro, sentado em seu lugar habitual à mesa, observava seus pais com atenção. Mesmo com suas dificuldades em interpretar expressões faciais, podia sentir a mudança no ambiente. Pegou sua câmera e, quebrando sua rotina usual de não fotografar durante as refeições, registrou aquele momento de felicidade familiar. Mais tarde, enquanto a família se preparava para dormir, um som distante de música e risadas chegava da cidade. A mansão de Vítor Monteiro, iluminada como uma árvore de Natal, recebia os primeiros convidados importantes para a semana da competição. Pedro, da janela de seu quarto, fotografou as luzes distantes, sem imaginar que em breve descobriria que nem todo brilho é sinal de algo bom, e que às vezes os maiores tesouros se escondem nos lugares mais improváveis. A cidade de Ribeirão das Flores vivia seus dias mais agitados do ano. As ruas, antes tranquilas, agora pulsavam com a energia dos visitantes que chegavam para a competição equestre. Carros luxuosos e caminhonetes empoeiradas dividiam espaço nas ruas estreitas, enquanto cavalos de diferentes raças e valores eram descarregados de trailers reluzentes. Pedro observava tudo isso através de sua câmera, registrando cada detalhe daquela transformação. Em uma tarde particularmente movimentada, Pedro decidiu levar Estrela para seu passeio habitual pelos caminhos menos frequentados da cidade. Era seu momento favorito do dia, quando podia escapar do burburinho crescente e explorar os recantos quietos que tanto apreciava fotografar. O cavalo conhecia bem o caminho, seus cascos marcando um ritmo suave na terra batida. Enquanto atravessavam uma área mais afastada, próxima ao antigo galpão abandonado da antiga cooperativa, algo incomum chamou a atenção de Pedro. Uma limusine preta, idêntica à que havia visto dias antes, estava estacionada discretamente atrás do prédio deteriorado. O coração do menino acelerou quando reconheceu Vítor Monteiro descendo do veículo, olhando nervosamente para os lados. Pedro guiou Estrela para trás de uma velha árvore, suas mãos tremendo levemente enquanto erguia a câmera. Através da lente, observou uma segunda figura emergindo das sombras do galpão. Zé Torto, um homem que todos na cidade evitavam. Seu apelido vinha não apenas de sua postura encurvada, mas também de sua reputação questionável. O instinto fotográfico de Pedro, aguçado por anos de prática, o fez pressionar o botão do obturador várias vezes, capturando a sequência de eventos que se desenrolava diante dele. Vítor entregava um envelope grosso para Zé Torto, que por sua vez passava ao ator um pequeno caderno de capa preta. A conversa entre eles era sussurrada, mas algumas palavras soltas chegavam aos ouvidos atentos de Pedro. Garantido, apostas, tudo combinado. A voz rouca de Zé Torto carregava um tom de satisfação maliciosa. Tem alguém ali? A voz de Zé Torto soou alarmada. O coração de Pedro batia acelerado quando finalmente chegaram em casa. Maria, que varria a varanda, notou imediatamente que algo estava diferente com o filho. O rosto normalmente calmo de Pedro estava corado e suas mãos ainda tremiam levemente. Pedro hesitou. Queria contar à mãe o que havia presenciado, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Em vez disso, apertou sua câmera contra o peito e balançou a cabeça negativamente. Maria, acostumada com os momentos de silêncio do filho, não insistiu, mas manteve um olhar preocupado enquanto o observava levar Estrela de volta ao estábulo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Pedro retirou cuidadosamente as fotos da câmera e as escondeu em uma caixa especial, diferente daquela onde guardava suas fotografias habituais. Seu coração dizia que aquelas imagens eram importantes, mesmo que ainda não entendesse completamente o porquê.
Do lado de fora, a lua cheia iluminava os campos da pequena fazenda e Estrela repousava tranquilamente em seu estábulo. Mas a paz aparente escondia uma tempestade que se aproximava. Na cidade, luzes ainda brilhavam na mansão de Vítor Monteiro, onde planos obscuros eram tecidos sob o disfarce de uma competição honesta. Pedro demorou para dormir naquela noite, sua mente repassando os eventos do dia. Pela primeira vez, suas fotografias não eram apenas registros de beleza e momentos especiais. Eram testemunhas silenciosas de algo que ele ainda não compreendia totalmente, mas que fazia seu coração apertar com um sentimento de preocupação pelo futuro. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa fina cobrindo o Ribeirão das Flores, como se a própria natureza quisesse esconder os segredos da pequena cidade. João saiu cedo para trabalhar na oficina mecânica, enquanto Maria preparava o café da manhã, tentando disfarçar sua preocupação com o comportamento estranho de Pedro na noite anterior. Pedro acordou mais cedo que o habitual, suas mãos procurando instintivamente a câmera ao lado da cama. As imagens que havia capturado no dia anterior pesavam em sua consciência como pedras preciosas e perigosas. Durante a noite, havia sonhado com a conversa sussurrada entre Vítor e Zé Torto, e as palavras apostas e combinado ecoavam em sua mente como um sino distante. Após o café da manhã, enquanto ajudava sua mãe a alimentar as galinhas, Pedro notou uma movimentação incomum na estrada. Um grupo de cavaleiros elegantemente vestidos se aproximava da propriedade. À frente do grupo, montado em um majestoso cavalo negro, estava Vítor Monteiro em pessoa. "Bom dia!" A voz do ator soou artificialmente alegre enquanto desmontava com graciosidade estudada. "Vim conhecer pessoalmente os participantes locais da competição. Soube que temos um concorrente muito especial por aqui." "João não está em casa agora", Maria explicou, tentando manter a compostura. "Ele está trabalhando na oficina." Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O sorriso de Vítor não alcançava seus olhos, que pareciam calculistas e frios. O menino apertou a câmera com mais força contra o peito, dando um passo para trás. Vítor aproximou-se mais, sua presença imponente parecendo sugar todo o ar ao redor. "Sabe, Pedro, estou procurando alguém para fotografar os bastidores da competição. Alguém com um olhar especial, diferente. O que acha?" "Que animal interessante", comentou Vítor, sua voz assumindo um tom mais sério. "Mas parece um pouco velho para uma competição deste nível, não acham?" Um silêncio tenso se instalou no ar. Vítor estudou Pedro por um longo momento, seu sorriso artificial vacilando por um instante. "Bem, apenas pensem na minha oferta. Seria uma ótima oportunidade para mostrar seu talento." O resto do dia transcorreu em um ritmo estranho. João, ao retornar do trabalho e saber da visita, ficou dividido entre a preocupação e a esperança de que o interesse de Vítor pudesse significar algo positivo para a família. Pedro, no entanto, permaneceu inquieto. Suas fotografias daquele dia, focando principalmente em sombras e reflexos distorcidos nas poças deixadas pela névoa da manhã. À noite, enquanto a família jantava em silêncio, Pedro tomou uma decisão. Depois que seus pais fossem dormir, ele revelaria as fotos do encontro secreto. Precisava entender melhor o que havia testemunhado, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos. Na cidade, as luzes da mansão de Vítor brilhavam novamente e música alta ecoava pelas ruas. Mas nos cantos escuros, outras reuniões aconteciam. Zé Torto encontrava-se com figuras misteriosas, trocando envelopes e sussurros, tecendo uma teia de apostas e trapaças que ameaçava envolver toda Ribeirão das Flores em sua escuridão. Em seu quarto, Pedro segurava sua câmera com força, como se ela pudesse protegê-lo dos segredos que havia capturado. Através da janela, a lua iluminava o pasto onde Estrela descansava, e o menino sabia que, de alguma forma, suas fotografias haviam se tornado mais do que simples imagens. Eram agora a chave para um mistério que precisava ser desvendado.
A noite estava especialmente escura quando Pedro se esgueirou para fora de seu quarto, carregando sua preciosa câmera e uma pequena lanterna. O menino havia esperado pacientemente até que os roncos suaves de seu pai indicassem que seus pais estavam profundamente adormecidos. Com passos silenciosos, dirigiu-se ao pequeno depósito nos fundos da casa, onde João guardava suas ferramentas e onde Pedro havia montado, secretamente, um pequeno laboratório fotográfico improvisado. O conhecimento sobre revelação de fotos vinha de longas horas estudando um manual antigo que encontrara junto com a câmera, presente de Dona Beatriz. Suas mãos moviam-se com precisão no escuro, guiadas pela familiaridade e pela necessidade de descobrir a verdade escondida em seus negativos. Enquanto trabalhava, Pedro podia ouvir os sons noturnos da fazenda, o pio ocasional de uma coruja, o farfalhar das folhas ao vento e os movimentos suaves de Estrela em seu estábulo. Esses sons familiares o acalmavam enquanto ele mergulhava as fotografias nas soluções químicas, ansioso para ver o que realmente havia capturado naquela tarde no galpão abandonado. As imagens começaram a surgir gradualmente no papel fotográfico, primeiro como sombras indistintas, depois revelando detalhes cada vez mais nítidos. O coração de Pedro acelerou ao ver a cena se materializando diante de seus olhos. Ali estava Vítor Monteiro, sua expressão normalmente charmosa, substituída por algo mais sinistro, entregando um envelope grosso a Zé Torto. O caderno preto nas mãos do ator estava claramente visível, assim como os números e anotações que Pedro conseguira capturar em um dos cliques mais afortunados. Um ruído repentino fez Pedro congelar. Alguém havia acabado de passar pela janela do depósito. O menino apagou rapidamente sua lanterna, seu coração batendo tão forte que parecia que todos na fazenda poderiam ouvi-lo. Segundos depois, vozes sussurradas chegaram aos seus ouvidos. Tem certeza que foi aqui que o moleque entrou? A voz rouca de Zé Torto era inconfundível. Um relincho alto e repentino cortou a noite. Estrela havia percebido os intrusos. O som foi seguido por latidos furiosos de Rex, o cachorro dos vizinhos, criando uma comoção inesperada. Pedro ouviu palavrões sussurrados e o som de passos apressados se afastando. Pedro esperou vários minutos depois que os sons desapareceram antes de ousar se mover. Com cuidado, guardou as fotografias ainda úmidas em uma pasta especial, protegendo-as entre folhas de papel. Seu coração ainda batia acelerado quando finalmente saiu do depósito. No caminho de volta para casa, fez uma parada no estábulo. Estrela estava agitado, suas orelhas ainda alertas, os olhos brilhando na escuridão. Pedro abraçou o pescoço do animal, sussurrando palavras de agradecimento. Mais uma vez, seu fiel amigo o havia protegido. Deitado em sua cama, muito tempo depois, Pedro não conseguia dormir. As imagens que havia revelado e a visita dos homens misteriosos giravam em sua mente como um carrossel assustador. Pela primeira vez, entendeu completamente o perigo em que se encontrava. Não era mais apenas sobre fotografias bonitas ou uma competição. Havia algo muito maior e mais assustador acontecendo em Ribeirão das Flores. Na manhã seguinte, Maria notou as olheiras profundas sob os olhos do filho, mas atribuiu ao nervosismo pela proximidade da competição. João estava ocupado demais com os preparativos finais para Estrela para perceber qualquer coisa diferente. Pedro guardou seu segredo, mas sabia que precisava fazer algo com as informações que possuía. Durante o café da manhã, o rádio da cozinha transmitia as últimas notícias sobre o grande evento equestre. A voz de Vítor Monteiro soava confiante e carismática enquanto falava sobre as expectativas para a competição e como estava feliz em ajudar sua cidade natal. Pedro sentiu seu estômago revirar ao ouvir aquela voz, agora conhecendo a verdadeira face por trás do sorriso famoso.
As fotografias escondidas em seu quarto pesavam como chumbo em sua consciência. Pedro sabia que precisava encontrar alguém em quem pudesse confiar, alguém que entendesse a gravidade da situação e pudesse ajudá-lo a fazer a coisa certa. Mas em uma cidade pequena como Ribeirão das Flores, onde todos pareciam adorar Vítor Monteiro, em quem ele poderia confiar? Na tarde seguinte, uma chuva fina caía sobre Ribeirão das Flores, criando pequenos espelhos d'água nas ruas de paralelepípedos. Pedro estava sentado na varanda de casa, sua câmera no colo, observando as gotas escorrerem pelas telhas. O peso do segredo que carregava parecia ainda mais pesado sob o céu cinzento. Foi então que um carro antigo, mas bem conservado, parou em frente à casa. Do veículo, desceu um senhor de cabelos grisalhos e postura distinta, carregando um guarda-chuva preto. Pedro o reconheceu imediatamente. Era o detetive Oliveira, um policial aposentado que sempre cumprimentava gentilmente o menino quando o encontrava na praça da cidade. «Boa tarde», disse o detetive, subindo os degraus da varanda com passos calculados. «Você deve ser o Pedro, não é? O jovem fotógrafo que todos comentam». Na verdade, o detetive respondeu, seus olhos gentis fixos em Pedro. «Vim conversar com seu filho. Tenho observado seu trabalho com a câmera e gostaria de ver algumas de suas fotografias, se possível». Quando Maria voltou à cozinha, o detetive sentou-se em uma das cadeiras da varanda, próximo a Pedro. «Sabe, meu jovem», começou ele, sua voz baixa e reconfortante. «Às vezes nossas câmeras capturam mais do que apenas momentos bonitos. Às vezes, elas registram coisas que precisam ser reveladas, não é mesmo? Tenho observado certas movimentações na cidade», continuou Oliveira, escolhendo cuidadosamente suas palavras. «E notei que você também é um observador atento. Talvez tenhamos visto as mesmas coisas?» Com mãos ainda trêmulas, Pedro retirou as fotografias de seu esconderijo. O detetive examinou cada imagem com atenção meticulosa, seu rosto permanecendo impassível, mas seus olhos brilhando com um interesse crescente. O menino inclinou a cabeça, curioso. O detetive continuou. «Desde que me aposentei, tenho investigado discretamente certas atividades suspeitas em nossa cidade. Vítor Monteiro não é o herói que todos pensam que é, mas nunca consegui provas concretas. Até agora. Preciso de sua ajuda, Pedro, mas quero que entenda uma coisa. Isso pode ser perigoso. Você não precisa se envolver se não quiser. Posso tentar resolver isso sozinho». Com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo, Pedro pegou sua câmera e mostrou ao detetive algumas configurações específicas que havia descoberto. Através de gestos e algumas palavras cuidadosamente escolhidas, explicou como conseguia capturar imagens mesmo em condições de pouca luz. O detetive sorriu, compreendendo a mensagem. «Você é muito corajoso, Pedro, e mais esperto do que muitos adultos que conheço. Vamos trabalhar juntos, mas com muito cuidado. Ninguém pode saber sobre nossa parceria, entendeu? Amanhã é o último dia de treinos antes da competição», disse ele, ajustando seu chapéu. «Fique atento. Tenho um pressentimento de que Vítor e seus comparsas vão fazer mais alguns arranjos. Sua câmera pode ser nossos olhos quando eu não puder estar por perto». Quando o carro do detetive desapareceu na curva da estrada, Pedro sentiu uma mistura de medo e esperança. A chuva havia parado e um arco-íris se formava no horizonte. De alguma forma, aquilo parecia um sinal de que, apesar dos perigos que os aguardavam, a verdade acabaria vindo à luz. O dia amanheceu com uma luz dourada que fazia a cidade de Ribeirão das Flores parecer uma pintura antiga. Era o último dia de treinos antes da grande competição, e uma energia nervosa pairava no ar. Pedro acordou cedo, como de costume, mas hoje havia algo diferente em sua rotina. A câmera, que normalmente ficava sobre sua mesa de cabeceira, estava cuidadosamente preparada com um novo rolo de filme, pronta para registrar qualquer acontecimento suspeito.
João já havia saído com Estrela para um treino final no campo próximo à cidade, e Maria estava na feira, comprando provisões para o fim de semana do evento. Pedro aproveitou a solidão da manhã para reorganizar suas fotografias e relembrar as instruções do detetive Oliveira. Foi quando ouviu o som inconfundível de uma limusine se aproximando. Seu coração acelerou quando reconheceu Vítor Monteiro descendo do veículo luxuoso. O ator estava sozinho desta vez e seu sorriso parecia estranhamente genuíno. "Sabe, Pedro", continuou Vítor, sua voz melodiosa carregando um tom conspiratório, "descobri um lugar incrível para fotografar cavalos. É perto da antiga ponte de madeira, onde a luz da manhã cria reflexos únicos na água. Que tal irmos até lá? Prometo que vai valer a pena para suas fotografias." Pedro sabia exatamente de qual ponte Vítor estava falando. Era uma estrutura antiga que cruzava a parte mais profunda do rio, cercada por árvores centenárias. Seu pai sempre o advertira para ficar longe dali, especialmente depois das chuvas, quando a correnteza ficava mais forte. Algo no convite soava como um alarme em sua mente. Mas Pedro também sabia que esta poderia ser uma oportunidade única de descobrir mais sobre os planos de Vítor. Após um momento de hesitação, assentiu levemente, pegando sua câmera e seguindo o ator até a limusine. O motorista os levou em silêncio pela estrada de terra que serpenteava até o rio. Vítor falava animadamente sobre a competição, sobre como estava orgulhoso de sua cidade natal e como queria ajudar talentos locais como Pedro. Mas havia algo em sua voz, uma nota falsa que o menino conseguia perceber, mesmo com suas dificuldades em interpretar emoções. Quando chegaram à ponte, o sol estava exatamente no ângulo que Vítor havia descrito, criando um espetáculo de luz e sombra sobre as águas do rio. Em outra situação, Pedro teria ficado maravilhado com a oportunidade fotográfica, mas sua atenção estava dividida entre a beleza da cena e a crescente sensação de perigo. Pedro seguiu o ator com passos cautelosos sobre as tábuas antigas. O som da madeira rangendo sob seus pés misturava-se com o barulho da água corrente abaixo. Quando chegaram ao centro da ponte, Vítor parou abruptamente. O coração de Pedro quase parou, como Vítor sabia. O menino deu um passo para trás, mas o ator avançou, seu rosto agora uma máscara de ameaça mal contida. "Não seja tolo!" A voz de Vítor estava carregada de frustração. "Você não entende o que está em jogo aqui? Me dê essa câmera agora!" O grito de Pedro foi engolido pelo som da água corrente quando seu corpo rompeu a superfície do rio. A corrente, mais forte do que parecia vista de cima, começou a arrastá-lo. Sua câmera, ainda presa em suas mãos, pesava como chumbo, puxando-o para baixo. A última coisa que viu antes de submergir completamente foi o rosto pálido de Vítor no alto da ponte e um som distante que parecia um relincho desesperado. Então, tudo ficou escuro. E o mundo se transformou em um turbilhão de água fria e medo. A água gelada envolvia Pedro como um manto escuro, enquanto a corrente o arrastava impiedosamente. Seus pulmões queimavam, e a câmera, ainda firmemente agarrada em suas mãos, parecia pesar 1 tonelada. O menino lutava para manter a consciência, mas as águas turbulentas do rio não davam trégua. Foi então que um som penetrou a água, um relincho poderoso, diferente de qualquer outro que já havia ouvido antes. Estrela, que pastava nas proximidades durante o treino com João, havia testemunhado tudo. O velho cavalo, movido por um instinto protetor que superava qualquer limitação de idade, não hesitou. Com um impulso determinado, mergulhou no rio. João, que treinava Estrela a uma curta distância, ouviu o relincho e viu seu cavalo disparar em direção ao rio. Seu coração gelou quando avistou a pequena figura de Pedro sendo arrastada pela corrente. "Meu Deus, Pedro!" gritou, correndo em direção à margem. Na ponte, Vítor permanecia paralisado, seu rosto uma máscara de pânico e culpa.
Estrela nadava com uma força que desafiava sua idade, suas patas poderosas cortando a água com determinação. Anos de convivência e amor incondicional guiavam cada movimento do animal. Pedro, quase sem forças, sentiu algo roçar seu braço, a crina familiar de seu amigo mais fiel. Com o último resquício de energia, Pedro conseguiu agarrar-se à crina de Estrela. O cavalo, sentindo o peso do menino, ajustou sua natação, mantendo a cabeça de Pedro acima d'água. A corrente ainda era forte, mas a experiência e a força do velho cavalo começavam a prevalecer sobre a fúria do rio. "Aguentem firme!" A voz de João soava distante, enquanto ele corria pela margem, acompanhando o progresso de Estrela e Pedro. Outras vozes começavam a se juntar aos gritos. Pessoas que passavam pela estrada haviam notado o drama que se desenrolava no rio. Depois do que pareceu uma eternidade, Estrela finalmente alcançou uma parte mais rasa do rio, onde seus cascos podiam tocar o fundo. Com cuidado, o cavalo guiou Pedro até a margem, onde João já esperava, os braços estendidos para resgatar o filho. Estrela saiu da água logo em seguida, seu pelo encharcado e suas pernas tremendo com o esforço, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma lealdade de sempre. O velho cavalo aproximou-se de Pedro, tocando gentilmente o rosto do menino com seu focinho, como se verificasse se ele estava realmente bem. Uma pequena multidão já se formava ao redor deles. Entre os murmúrios de preocupação e alívio, alguém gritou: "Chamem uma ambulância!" Outro voice se sobressaiu: "Onde está Vitor? Ele estava na ponte." Maria chegou correndo, alertada por vizinhos. Seu rosto estava pálido de preocupação, mas seus braços eram fortes e seguros quando envolveram Pedro. Meu filho", repetia ela como uma prece de gratidão. Enquanto a ambulância se aproximava com sua sirene cortando o ar da manhã, Pedro finalmente permitiu que seus dedos relaxassem ao redor da câmera. O equipamento estava encharcado, possivelmente arruinado, mas algo dentro dele sabia que as fotografias, as provas, precisavam ser salvas. "Vou cuidar pessoalmente disso, Pedro", prometeu o detetive, pegando cuidadosamente a câmera. "Conheço pessoas que podem nos ajudar a recuperar o que está aí dentro." Enquanto os paramédicos examinavam Pedro e Estrela, recebia cuidados de um veterinário que passava pelo local. Uma nova energia começava a se formar na pequena cidade de Ribeirão das Flores. A história do cavalo, que salvara seu jovem dono, já começava a se espalhar, mas poucos sabiam que aquele era apenas o começo de uma revelação muito maior. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando uma tempestade. Mas para Pedro, deitado na maca da ambulância, com sua mão ainda entrelaçada na crina molhada de Estrela, a pior tempestade já havia passado. Agora era hora de deixar a verdade vir à tona, não importava o quão dolorosa ela fosse. O Hospital de Ribeirão das Flores era um prédio modesto de 2 andares, pintado em um tom suave de amarelo que tentava trazer algum conforto aos seus pacientes. Pedro estava deitado em uma cama do setor pediátrico, observando a movimentação através da janela do quarto. Lá fora, o sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que lembravam as cores de sua câmera encharcada. Maria não saía do lado do filho, suas mãos calejadas sempre próximas, ajeitando o cobertor, verificando a temperatura, oferecendo água. João alternava entre o hospital e o estábulo, onde Estrela também se recuperava do esforço heróico. O veterinário havia garantido que o velho cavalo ficaria bem, precisando apenas de repouso e cuidados especiais nos próximos dias. Foi no início da noite que o detetive Oliveira apareceu, carregando uma pasta marrom e um semblante sério. Ao seu lado, uma senhora de óculos e cabelos grisalhos carregava uma maleta que Pedro reconheceu imediatamente. Era o tipo de equipamento usado por técnicos de fotografia. Dona Clara aproximou-se da cama com um sorriso gentil. "Seu equipamento é muito especial, jovem, e você tem um olho impressionante para a fotografia.
Conseguimos salvar não apenas as imagens antigas, mas também algumas que você tirou hoje de manhã, na ponte. Filho, ela disse suavemente, o detetive nos contou sobre as fotografias que você tirou, sobre o que descobriu, por que não nos disse antes? Pedro baixou os olhos, mas o detetive interveio. Ele estava protegendo vocês e fez a coisa certa guardando as evidências em segurança. Virando-se para Pedro, continuou. Mas agora precisamos agir. Vítor desapareceu da cidade depois do incidente, mas sabemos que ele não foi longe. A competição é amanhã e ele tem muito dinheiro envolvido para simplesmente abandonar tudo. Um suave bater na porta interrompeu a conversa. Era Dona Beatriz, carregando uma cesta de frutas e um envelope pardo. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de preocupação e algo mais. Determinação. O detetive ergueu as sobrancelhas interessado. Dona Beatriz continuou. Há anos venho mantendo registros das atividades suspeitas de Vítor em nossa cidade. Foi por isso que precisei afastar Maria de minha casa. Ele havia descoberto que eu estava investigando e ameaçou prejudicar as pessoas próximas a mim. Maria levou as mãos à boca, compreendendo finalmente o verdadeiro motivo de sua demissão. Dona Beatriz abriu o envelope que carregava, revelando documentos e fotografias. O detetive Oliveira examinou os documentos com interesse crescente. Isto, junto com as fotografias de Pedro, é mais do que suficiente para acabar com toda a operação. A competição vai acontecer, afirmou o detetive com convicção. Mas desta vez será justa. Tenho homens de confiança posicionados em pontos estratégicos da cidade. Vítor não vai conseguir fugir, nem ele nem seus comparsas. Você é muito corajoso, meu filho, sussurrou Maria, beijando sua testa. Mas da próxima vez que descobrir algo assim, nos conte, está bem? Somos uma família, enfrentamos as coisas juntos. O menino assentiu, sentindo o cansaço finalmente pesar sobre seus olhos. Antes de adormecer, sua última imagem foi de sua câmera, agora cuidadosamente restaurada por Dona Clara, repousando sobre a mesa ao lado da cama. Amanhã seria um dia importante, e ele estaria pronto para registrar cada momento, não mais como uma testemunha solitária, mas como parte de algo maior, algo que poderia finalmente trazer justiça para sua pequena cidade. A noite que antecedeu a competição foi a mais longa que Pedro já vivera. Mesmo tendo recebido alta do hospital, sob a condição de permanecer em repouso, o menino não conseguia dormir. Da janela de seu quarto, observava as luzes da cidade que piscavam na distância, imaginando onde Vítor estaria e o que planejava fazer. Maria havia improvisado uma cama no quarto do filho, recusando-se a deixá-lo sozinho depois dos eventos do dia. João passava a noite no estábulo com Estrela, montando guarda. O detetive Oliveira havia destacado 2 policiais para vigiar a propriedade. Suas silhuetas ocasionalmente visíveis à luz do luar. Por volta da meia-noite, um movimento chamou a atenção de Pedro. Uma figura familiar atravessava o pasto em direção ao estábulo. Era Zé Torto. O coração do menino disparou. Imediatamente, pegou sua câmera restaurada e, com cuidado para não acordar sua mãe, posicionou-se estrategicamente junto à janela. Através da lente, Pedro podia ver Zé Torto conversando com João. Seu pai mantinha uma postura firme, os braços cruzados, enquanto o outro homem gesticulava nervosamente. Os policiais de vigia observavam a cena de perto, prontos para intervir se necessário. Saia da minha propriedade. A voz de João era firme, sem deixar margem para discussão. Não vou participar de trapaças. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu em polvorosa. A praça central estava decorada para a competição, com bandeiras e faixas coloridas tremulando ao vento. Cavalos de todas as raças e valores eram preparados em seus respectivos estábulos temporários, enquanto seus proprietários trocavam olhares nervosos. Pedro, ainda sob os cuidados atentos de sua mãe, observava tudo de um lugar privilegiado.
A varanda da casa de Dona Beatriz, que havia insistido para que a família ficasse sob sua proteção durante o evento. De lá, tinha uma visão perfeita da arena principal e dos bastidores da competição. Ele vai aparecer, disse o detetive Oliveira, que se mantinha próximo. Tem dinheiro demais envolvido para abandonar agora, e quando aparecer, estaremos prontos. Não é mais sobre ganhar, João havia dito durante o café da manhã. É sobre fazer a coisa certa, sobre mostrar que ainda existem pessoas honestas nesta cidade. Ele está tentando resolver tudo nos bastidores, murmurou o detetive, observando o advogado se dirigir ao escritório da organização, provavelmente oferecendo acordos, tentando comprar silêncios. Um grupo de jornalistas começou a se formar próximo à entrada principal. A notícia do salvamento heróico de Pedro por Estrela havia se espalhado e muitos queriam registrar a participação do cavalo-herói na competição. O sol já estava alto quando os primeiros acordes do hino nacional anunciaram o início oficial do evento. Pedro ajustou sua câmera uma última vez, preparando-se para registrar o que prometia ser o dia mais importante na história recente de Ribeirão das Flores. No estábulo improvisado abaixo da varanda, Estrela relinchou suavemente, como se desse seu próprio sinal de que estava pronto para o que viesse. A competição começou com as apresentações das categorias iniciantes. Da varanda de Dona Beatriz, Pedro registrava cada momento através de sua lente, mas sua atenção estava dividida entre os competidores e os movimentos suspeitos nos bastidores. O detetive Oliveira mantinha comunicação constante através de um rádio discreto com seus homens espalhados pelo evento. A tensão aumentou quando o advogado de Vitor reapareceu, desta vez acompanhado por Zé Torto e outros homens de aparência intimidadora. Eles circulavam entre os participantes, sussurrando palavras que Pedro não podia ouvir, mas cujo efeito era visível nos rostos preocupados dos competidores. Maria apertou a mão de Pedro, sentindo a ansiedade do filho. Vai dar tudo certo, sussurrou ela, embora sua própria voz traísse sua preocupação. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um burburinho crescente começou a se espalhar pela multidão quando uma figura familiar emergiu da área VIP, Vitor Monteiro em pessoa, vestindo um terno impecável e seu sorriso característico de comercial de televisão. O detetive Oliveira imediatamente pegou seu rádio, dando instruções rápidas para sua equipe. Dona Beatriz, que observava tudo com olhos atentos, notou um detalhe importante. Pedro ajustou sua câmera focando em Vitor. Através da lente, podia ver que, apesar do sorriso confiante, o ator transpirava mais que o normal e seus olhos moviam-se nervosamente, escaneando a multidão. Súbito, uma comoção próxima à área dos juízes chamou a atenção de todos. Dois competidores discutiam acaloradamente, suas vozes se elevando acima do burburinho geral. O detetive Oliveira rapidamente se aproximou, seu rádio em mãos. Como que para confirmar suas palavras, Zé Torto surgiu apressadamente ao lado de Vitor, sussurrando algo em seu ouvido. O rosto do ator empalideceu visivelmente e ele começou a se movimentar em direção à saída. Pedro continuava fotografando, sua câmera registrando cada momento crucial. Capturou o instante exato em que Vitor, percebendo que estava cercado, tentou passar sua maleta para um dos comparsas. Registrou também quando um dos policiais disfarçados interceptou a entrega, causando uma pequena confusão que rapidamente se transformou em caos. A multidão, percebendo que algo estava errado, começou a se agitar. Foi neste momento que a voz de Dona Beatriz, amplificada por um microfone que ela havia providenciado, cortou o ar. Todas as cabeças se voltaram para a varanda onde ela estava. Pedro viu seu pai emergir do estábulo montado em Estrela, pronto para defender a verdade que seu filho havia ajudado a descobrir.
O velho cavalo mantinha-se firme e digno, como se entendesse a importância do momento. Vitor, vendo seu império de mentiras desmoronar, fez uma última tentativa desesperada de fuga. Mas para cada saída que tentava, encontrava um policial bloqueando seu caminho. O cerco estava se fechando e a verdade, como um rio represado por muito tempo, estava prestes a transbordar. O caos que se seguiu ao anúncio de Dona Beatriz transformou a pacata competição em uma cena de revelações explosivas. Vitor Monteiro, encurralado e sem saída, mostrava finalmente sua verdadeira face. Seu charme de ator deu lugar a uma expressão de fúria e desespero quando percebeu que não havia mais como escapar. "Vocês não entendem!" gritou ele, sua voz ecoando pela arena. "Eu estava trazendo dinheiro para esta cidade atrasada. Estava dando a vocês o que queriam. Um show, uma chance de sonhar." "Era tudo manipulado desde o início", confessou Zé Torto, sua voz tremendo. As apostas, os resultados, até mesmo os acidentes que aconteciam com alguns competidores, tudo era planejado para maximizar os lucros. João, ainda montado em estrela, aproximou-se do centro da arena. Sua figura, embora simples, carregava uma dignidade que contrastava fortemente com o desespero de Vitor e seus comparsas. O velho cavalo caminhava com passos firmes, sua cabeça erguida, como se entendesse que representava algo maior que uma simples competição. Maria, ao lado de Pedro na varanda, tinha lágrimas nos olhos. Seu filho continuava fotografando, registrando cada momento daquela transformação histórica em Ribeirão das Flores. A câmera que quase custara sua vida agora servia como testemunha do triunfo da verdade. O detetive Oliveira coordenava a prisão dos envolvidos com uma eficiência silenciosa. Um a um, Vitor, Zé Torto e seus principais comparsas foram algemados e escoltados para fora da arena. A maleta que Vitor carregava foi aberta, revelando documentos que comprovavam anos de fraudes e manipulações. Dona Beatriz, mantendo sua postura elegante mesmo em meio ao tumulto, pegou novamente o microfone. "A partir de hoje, a competição equestre de Ribeirão das Flores volta a ser o que sempre deveria ter sido. Uma celebração do trabalho honesto, da conexão entre homem e animal, da verdadeira tradição de nossa terra." Um a um, os competidores que haviam sido coagidos começaram a se manifestar, compartilhando suas histórias de ameaças e pressões. Cada revelação provocava novas ondas de indignação na plateia, mas também um sentimento crescente de libertação. Pedro capturou com sua câmera o momento em que vários participantes se aproximaram de seu pai, pedindo desculpas por terem duvidado dele e de Estrela. O velho cavalo recebia carícias respeitosas, seu papel como herói agora duplo. Não apenas havia salvado Pedro do Rio, mas sua história havia ajudado a expor toda a verdade. Maria abraçou Pedro com força, sentindo o coração do filho bater acelerado contra seu peito. "Ele é especial", respondeu ela, "assim como todos que escolhem fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil." O sol da tarde começava a baixar quando os últimos detalhes foram resolvidos. A competição seria reorganizada nas próximas semanas, desta vez com supervisão externa e novos protocolos de segurança. O dinheiro das apostas fraudulentas seria devolvido e um fundo especial seria criado para ajudar as famílias mais prejudicadas pelo esquema. Enquanto a multidão começava a se dispersar, Pedro fez uma última fotografia. Através de sua lente, capturou seu pai desmontando de Estrela, os últimos raios de sol criando um halo dourado ao redor dos dois. Era uma imagem de esperança, de recomeço, de triunfo da honestidade sobre a ganância. O detetive Oliveira aproximou-se de Pedro uma última vez naquele dia. "Sabe, filho, às vezes a coragem não está nos grandes gestos, mas na persistência silenciosa de fazer o que é certo. Você nos ensinou isso." Nas semanas que se seguiram às revelações da competição, Ribeirão das Flores passou por uma profunda transformação.
A pequena cidade, antes conhecida apenas por seu evento equestre, agora aparecia nos jornais de todo o país como um exemplo de como a verdade e a justiça podiam triunfar sobre a corrupção. Pedro observava essas mudanças através de sua câmera, registrando momentos que contavam a história de reconstrução da comunidade. Suas fotografias, antes focadas apenas na beleza natural e nos cavalos, agora captavam também a essência da renovação. Pessoas se reunindo para ajudar umas às outras, antigas rivalidades sendo deixadas de lado em prol do bem comum. Dona Beatriz havia transformado sua mansão em um centro comunitário temporário onde as famílias prejudicadas pelo esquema de Vitor podiam buscar ajuda e orientação. Maria fora recontratada não apenas como empregada, mas como coordenadora do projeto social que a senhora estava desenvolvendo. João, por sua vez, recebia cada vez mais convites para trabalhar como treinador. Sua história de integridade, junto com a impressionante demonstração de lealdade de Estrela, havia se espalhado pela região. Ele escolheu aceitar uma posição no novo centro equestre comunitário, onde poderia ensinar não apenas sobre cavalos, mas sobre a importância da honestidade e perseverança. O detetive Oliveira continuava presente na vida da família, agora não mais como investigador, mas como um amigo querido. Ele havia organizado uma exposição especial com as fotografias de Pedro no Centro Cultural da cidade, apresentando não apenas as imagens que haviam ajudado a desvendar o esquema, mas também outras que mostravam a beleza e a força da comunidade. Cada fotografia conta uma história, explicou o detetive durante a inauguração da exposição. E através dos olhos especiais de Pedro, podemos ver não apenas o que aconteceu, mas também o que podemos nos tornar. Estrela, o herói de duas histórias, tornou-se uma celebridade local. Crianças visitavam o estábulo para conhecer o cavalo que havia salvado seu jovem dono e ajudado a salvar a cidade. Pedro fotografava esses encontros, capturando a gentileza com que o velho cavalo recebia seus admiradores, especialmente as crianças com necessidades especiais que se identificavam com a história de Pedro. Em uma tarde particularmente significativa, uma nova placa foi instalada na entrada da cidade. Sob o nome Ribeirão das Flores, havia agora uma foto de Estrela, tirada por Pedro, e os dizeres: onde a verdade e a lealdade constroem o futuro. A inauguração da placa reuniu toda a comunidade e Pedro estava lá, registrando cada momento com sua inseparável câmera. Você mudou nossa cidade, filho, disse João, abraçando Pedro durante a cerimônia, não apenas pelo que descobriu, mas por nos mostrar que ser diferente não é uma fraqueza, é uma força. A nova competição equestre foi reorganizada com transparência e participação comunitária. Desta vez, não havia apostas obscuras ou resultados manipulados. Os prêmios eram menores, mas o significado era infinitamente maior. Competidores de todas as idades e níveis sociais tinham agora uma chance real de mostrar seu valor. Pedro continuava fotografando, mas agora suas imagens eram regularmente publicadas no jornal local. Sua perspectiva única, sua capacidade de captar detalhes que outros não viam, tornou-se uma forma de documentar a transformação da cidade. Cada fotografia contava uma história de superação, de reconstrução, de esperança. Maria, observando o filho trabalhar, notava como ele parecia mais confiante, mais conectado com as pessoas ao seu redor. O autismo continuava sendo parte de quem ele era, mas agora a comunidade o via primeiro como o jovem fotógrafo que havia ajudado a salvar a cidade, o menino que enxergava o mundo de uma maneira especial e valiosa. Uma tarde, enquanto Pedro fotografava Estrela no pasto, um arco-íris surgiu no horizonte.
O menino capturou o momento exato em que o velho cavalo ergueu a cabeça contra o céu colorido, criando uma imagem que simbolizava perfeitamente a transformação de Ribeirão das Flores. Depois da tempestade, vinha não apenas a bonança, mas a promessa de dias ainda mais brilhantes. Às vezes, disse Dona Beatriz, observando Pedro trabalhar, precisamos dos olhos de uma criança para nos mostrar o caminho certo, e às vezes precisamos da lealdade de um cavalo para nos lembrar do que realmente importa. A cidade respirava um ar novo, como se tivesse despertado de um longo sono. As pessoas sorriam mais, ajudavam-se mais e principalmente acreditavam mais umas nas outras. E no centro dessa transformação estava um menino com sua câmera, um cavalo com seu coração leal e uma família que havia escolhido fazer a coisa certa, mesmo quando parecia impossível. Um ano havia se passado desde os eventos que transformaram Ribeirão das Flores. A cidade florescia não apenas em nome, mas em espírito. Em uma manhã especialmente bonita de primavera, Pedro ajustava sua câmera para mais um dia de trabalho. Não era mais a mesma câmera antiga. Dona Beatriz havia lhe presenteado com um equipamento novo, profissional, embora a velha câmera ocupasse um lugar de honra em sua estante, uma lembrança do poder da verdade e da coragem. O Centro Equestre Comunitário, onde João agora trabalhava como instrutor-chefe, estava decorado para uma ocasião especial. Era o primeiro aniversário do programa Fotografando Sonhos, criado por Pedro para ensinar fotografia a outras crianças com autismo e necessidades especiais. O projeto havia começado pequeno, com apenas 3 alunos, mas agora atendia mais de 20 crianças, cada uma descobrindo sua própria maneira única de ver e registrar o mundo. Estrela, agora oficialmente aposentado das competições, tinha um papel especial no programa. O velho cavalo demonstrava uma paciência extraordinária com as crianças, como se entendesse que cada uma delas tinha seu próprio ritmo e sua própria forma de se expressar. Pedro frequentemente fotografava esses momentos de conexão entre o animal e seus jovens alunos, criando um arquivo precioso de pequenos milagres diários. Você criou algo muito especial aqui, filho, disse Maria, ajudando a organizar as fotografias para a exposição que marcaria o aniversário do projeto. Cada imagem contava uma história diferente. Uma menina não verbal que se comunicava através de suas fotos de pássaros. Um menino com paralisia cerebral que descobriu que podia criar arte mesmo com suas limitações físicas. Jovens que antes se sentiam isolados, encontrando uma forma de compartilhar sua visão do mundo. O detetive Oliveira, agora um visitante frequente do centro, admirava o mural de fotografias que cobria uma das paredes. Sabe, Pedro, comentou ele, quando começamos aquela investigação há 1 ano, pensei que estávamos apenas atrás de um esquema criminoso. Não imaginava que estávamos, na verdade, abrindo caminho para algo muito maior. A transformação de Ribeirão das Flores ia além do centro equestre. O fundo comunitário criado com o dinheiro recuperado do esquema de Vitor havia financiado diversos projetos sociais. A cidade, que antes vivia apenas para sua competição anual, agora era conhecida por suas iniciativas inclusivas e seu espírito de comunidade. Dona Beatriz, que presidia o conselho comunitário, havia transformado sua mansão em um centro cultural permanente. Maria coordenava os projetos sociais com uma competência que surpreendia apenas aqueles que não a conheciam verdadeiramente. As portas que antes separavam as diferentes classes sociais da cidade agora estavam abertas, construindo pontes em vez de muros. Na área de exposição, uma fotografia em especial chamava a atenção. Mostrava a estrela sob o arco-íris, aquela imagem que Pedro havia capturado no dia em que a cidade começou sua transformação. Ao lado dela, uma série de retratos mostrava os rostos sorridentes dos alunos do projeto, cada um segurando sua própria câmera, cada um contando sua própria história.
Às vezes, disse João, observando os visitantes que chegavam para a celebração, os maiores tesouros estão nos lugares mais improváveis. Quem diria que uma câmera antiga nas mãos de um menino especial poderia mudar tanto a vida de tanta gente? Pedro continuava fotografando, registrando cada momento da celebração. Sua lente capturava não apenas imagens, mas sentimentos. O orgulho nos olhos de seus pais, a satisfação serena no rosto de Dona Beatriz, a alegria pura de seus alunos ao mostrarem seus trabalhos, a dignidade tranquila de Estrela, observando tudo de seu lugar especial no pátio. O sol começava a se pôr quando a última fotografia do dia foi tirada. Era uma imagem de grupo, com todas as crianças do projeto, seus familiares, Estrela ao centro e a equipe do centro equestre. Nas faces sorridentes, via-se o reflexo de uma comunidade que havia aprendido que as diferenças não são barreiras, mas pontes para um entendimento mais profundo. Pedro guardou sua câmera e caminhou até a Estrela, abraçando o pescoço do velho amigo. O cavalo relinchou suavemente, seu focinho roçando carinhosamente o rosto do menino. Juntos, observaram o céu que escurecia, pintado com as cores do crepúsculo. Em Ribeirão das Flores, as luzes começavam a se acender, uma a uma, como estrelas terrestres. Mas agora eram luzes de esperança, de sonhos possíveis, de verdades que não precisavam mais se esconder. A pequena cidade havia descoberto que sua verdadeira riqueza não estava em competições ou prêmios, mas no coração de suas pessoas e na coragem de um menino que, através de sua câmera, havia ensinado a todos uma lição valiosa, que cada um de nós tem uma maneira única e especial de ver o mundo, e que nessas diferenças reside a verdadeira beleza da vida.